Imagine isto. Você acorda no meio da noite e sente nas narinas aquele ar cortante que dói ao respirar. É julho de 1975 e o frio que entra pelas frestas da janela não é como os outros. Não é aquele frio do inverno sulista ao qual você estava acostumado. Aquele que pedia apenas um cobertor a mais ou uma xícara de café bem quente antes de começar o dia. Este é diferente. Este frio queima a pele, morde os ossos, transforma cada respiração em uma nuvem branca e demora a desaparecer no escuro do quarto. Você puxa o cobertor até o queixo, mas ele não basta. Nunca bastou. E naquela madrugada, algo no ar avisava que a manhã seguinte não seria como as outras. Você ainda não sabia, mas estava prestes a testemunhar algo que marcaria sua geração para sempre. Algo que seus filhos e netos ouviriam você contar com os olhos marejados décadas depois. Era a chegada da geada negra que congelou o sul do Brasil. Nos dias anteriores, o frio já vinha intenso, mas era o tipo de frio conhecido, aquele que fazia você acordar cedo, acender o fogão a lenha antes de qualquer coisa, colocar água para ferver, enquanto esfregava as mãos para voltar a sentir os dedos. Você saía para o trabalho com aquele casaco de lã que sua mãe tricotou, com aquele cachecol que arranhava um pouco o pescoço, mas protegia do vento. As crianças iam para a escola embrulhadas em camadas e camadas de roupa, parecendo pequenos pacotes se movendo devagar pelas ruas de terra. O chimarrão ficava mais quente, o café mais forte, a comida mais pesada. Era inverno, e o sul sabia lidar com o inverno. Sempre soube. Mas naquela semana de julho, especialmente naqueles dias 17 e 18, algo mudou no comportamento do ar. Os mais velhos comentavam na padaria, na venda, na saída da missa. Diziam que o vento estava diferente, que os animais estavam inquietos, que o céu tinha uma cor estranha ao entardecer. Você ouvia, mas não dava muita atenção. Afinal, todo inverno tinha seus dias piores, suas noites mais longas, suas manhãs mais difíceis. Você tinha trabalho, tinha família, tinha contas a pagar e café para plantar. A vida seguia seu ritmo, independente do que o céu prometia. Então, chegou aquela noite. Você lembra exatamente como começou, porque foi impossível dormir direito. O frio entrava por baixo da porta, pelas janelas mal vedadas, pelas telhas que deixavam passar o vento. Você se enrolou em todos os cobertores que tinha, juntou as crianças na cama do meio porque o calor dos corpos ajudava. Acendeu o que podia acender para esquentar a casa. Mas não adiantava. Era como se o frio viesse de dentro da própria terra, subindo pelas tábuas do chão, pelas paredes de madeira, transformando cada canto da casa em uma câmara gelada. Você ouvia o vento lá fora, um som baixo e constante que parecia gemer, que parecia avisar. E então, no silêncio entre uma rajada e outra, você percebia algo ainda mais perturbador: o silêncio absoluto. Nem cachorro latindo, nem galinha se mexendo no quintal, nem o farfalhar das folhas das árvores. Tudo congelado em um suspense que você não conseguia entender. Quando o dia amanheceu, você não reconheceu o mundo pela janela. Não era só o branco da geada comum, aquele que você já tinha visto outras vezes, aquele que o sol derretia assim que subia no céu. Era um branco sinistro, quase cinza em alguns pontos, cobrindo absolutamente tudo. As plantas do quintal, que ontem ainda estavam verdes, agora eram estátuas escuras e retorcidas, como se alguém tivesse passado fogo nelas. Os eucaliptos gigantes, que sempre balançavam altivos com o vento, estavam parados, suas folhas completamente negras, mortas, penduradas como trapos molhados. O cafezal que você cuidava com tanto carinho, aquele que representava o trabalho de anos, o futuro da sua família, o sustento de tantos meses pela frente, era agora um mar de galhos escuros e retorcidos, sem uma única folha viva. Você saiu de casa devagar, o coração apertado, os pés afundando naquela crosta gelada que cobria o chão. Cada passo fazia um som seco, de algo que quebra, de algo que se parte, e você olhava ao redor, tentando entender a dimensão do que estava vendo. Seu vizinho já estava no quintal dele, parado em frente à horta destruída, as mãos nos bolsos, o rosto sem expressão. Vocês se olharam por cima da cerca e não precisaram dizer nada. Os olhos de ambos carregavam a mesma pergunta sem resposta. E agora? Mais à frente, na propriedade maior, você via outros homens caminhando entre as fileiras de café morto, tocando nos galhos, como se ainda houvesse alguma esperança, como se fosse possível estar enganado.
como se aquilo fosse apenas um pesadelo do qual todos acordariam. Mas não era pesadelo, era real e era devastador. As plantações de café do Paraná foram as mais atingidas. Aquelas lavouras enormes que sustentavam cidades inteiras, que davam emprego para centenas de famílias, que enchiam os armazéns e movimentavam o comércio. Em uma única noite, tudo se foi. Não foi apenas a perda de uma safra, foi a perda de anos de trabalho, de investimento, de sonhos plantados junto com cada muda. Você conhecia gente que tinha colocado tudo o que tinha naquele café, que tinha feito empréstimo no banco confiando na próxima colheita, que tinha prometido aos filhos uma vida melhor com o dinheiro que viria. E agora? Agora tinha apenas terra e galhos mortos. O feijão, o milho, o trigo, tudo o que estava plantado morreu também. Os animais, aqueles que não conseguiram se proteger do frio extremo, amanheceram rígidos no pasto. Você viu cavalos mortos, vacas que não resistiram, galinhas congeladas dentro do próprio galinheiro. E o mais doloroso era o silêncio que veio depois. Aquele silêncio de quem perdeu não apenas coisas materiais, mas a certeza de que o amanhã seria possível. Você via homens fortes, acostumados ao trabalho duro, chorando sem esconder. Mulheres que sempre foram pilares de força nas suas casas, sentadas nas cozinhas frias, olhando para o nada, tentando calcular o impossível. Como recomeçar quando não sobrou nada? Os dias seguintes foram de uma mobilização silenciosa e poderosa. Porque se algo definia o povo do Sul naquela época, era a capacidade de se levantar junto. Você viu vizinhos dividindo o pouco que tinham, famílias abrindo as portas para quem perdeu tudo, comerciantes estendendo crédito mesmo sem garantia nenhuma. Nas igrejas, nas associações, nas praças, as pessoas se reuniam não para lamentar apenas, mas para planejar. Alguns decidiram tentar replantar, apostando que o próximo ano seria melhor. Outros, especialmente os pequenos produtores que não tinham reservas, começaram a falar em partir, em buscar vida em outro lugar, em migrar para regiões onde o frio não fosse tão cruel, onde a terra prometesse uma chance nova. E você viu o êxodo acontecer. Famílias inteiras empacotando o que cabia em caminhões velhos, em ônibus apinhados, em caronas improvisadas. Pessoas que nasceram naquela terra, que nunca tinham imaginado viver em outro lugar, agora se despedindo dos vizinhos, das casas onde criaram os filhos, dos cemitérios onde enterraram os pais. A geada negra não congelou apenas as plantas, congelou sonhos, interrompeu histórias, redefiniu o mapa humano do sul do Brasil. Cidades que eram prósperas viram suas populações diminuírem drasticamente. Escolas fecharam turmas, comércios baixaram as portas, e quem ficou teve que se reinventar completamente. Mas sabe o que essa geada não conseguiu congelar? A memória do que vocês eram antes dela chegar. Porque naqueles dias terríveis, naquelas semanas de incerteza absoluta, algo ficou cristalizado de forma permanente na alma de quem viveu aquilo. Ficou a certeza de que nenhum frio, por mais brutal que seja, é páreo para a temperatura da união humana. Ficou a lembrança de como as pessoas se aglomeravam nas casas que ainda tinham lenha, dividindo o calor da fogueira e do café, contando histórias para fazer a noite passar mais rápido. Ficou a imagem daqueles que tinham quase nada, mas, ainda assim, dividiam esse quase nada com quem não tinha absolutamente nada. Aquela geada mostrou o lado mais duro da natureza, é verdade. Mostrou que nem sempre o esforço é recompensado, que nem sempre o trabalho honesto garante o pão na mesa, que a vida pode virar do avesso em uma única madrugada. Mas também revelou algo que nenhum termômetro consegue medir: a capacidade humana de resistir ao impossível. Você viu gente que perdeu tudo recomeçar do zero, com a mesma determinação de quem nunca foi derrotado. Viu lavouras sendo replantadas por mãos que tremiam não só de frio, mas de medo e esperança misturados. Viu comunidades que se fecharam em torno das suas próprias feridas, cuidando umas das outras, garantindo que ninguém ficaria completamente desamparado. E hoje, décadas depois, quando você sente aquele frio de julho chegar, quando puxa um cobertor mais grosso ou acende mais um aquecedor, você se lembra. Lembra que já passou por pior. Lembra daquela manhã em que o mundo amanheceu negro e branco, em que a esperança parecia ter congelado junto com tudo o mais. Lembra dos rostos ao redor, das mãos que se estenderam, das vozes que insistiram em dizer que ia passar, que a primavera sempre volta, que a vida sempre encontra um jeito de brotar de novo, mesmo na terra mais ferida. E você percebe
que aquela geada, por mais que tenha destruído, também preservou algo precioso, a lembrança de quem você era, de quem eram aquelas pessoas ao seu redor, de como era possível ser forte mesmo quando tudo dizia que era hora de desistir. A geada negra de 1975 entrou para os livros como um fenômeno climático extremo, como um desastre agrícola sem precedentes, como um marco na história econômica do sul do Brasil. Mas, para quem viveu aquilo, para quem sentiu aquele frio na pele e viu aquele amanhecer devastado, ela é muito mais do que números e estatísticas. É a lembrança física da fragilidade da vida e, ao mesmo tempo, da força inesgotável da vontade de continuar. É a certeza de que nenhum inverno dura para sempre, mas que as lições que ele ensina ficam gravadas para o resto da vida. Então, se você viveu aqueles dias, se você lembra do cobertor que não bastava, da fumaça branca saindo da sua boca a cada palavra, das plantas negras no quintal, do silêncio pesado que cobriu tudo como um lençol de gelo, deixe aqui embaixo a sua memória. Conte onde você estava, o que você sentiu, o que você perdeu, o que você aprendeu. Porque essas histórias precisam ser lembradas, não como tragédia apenas, mas como testemunho de uma geração que sobreviveu ao impossível. E se você conhece alguém que passou por aquilo, alguém que ainda se arrepia quando julho chega, compartilhe isso com essa pessoa. Porque recordar juntos é uma forma de aquecer o coração mesmo nas memórias mais gélidas. E se você quer continuar ouvindo essas histórias que preservam quem fomos, se inscreva aqui para que a gente siga mantendo viva a memória de um tempo que, apesar de tudo, nos ensinou o verdadeiro significado de resistir e recomeçar.